E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Flask. Então em outro vídeo a gente apresentou Python, sua sintaxe, falou como ele é prático, como a gente pode escrever programas e usar no terminal, mas Python tem muito mais potencial do que isso e a gente vai mostrar como você pode usar ele para escrever web applications, aplicativos na web. Então é um caso muito comum de ter backends escritos em Python, porque Python contém muita coisa já pronta para web, muitas funcionalidades já inseridas, que em C seriam muito difíceis e verbosas. E Python, por ser uma linguagem mais moderna, também abstrai alguns desses detalhes chatos e tediosos de C, e é muito mais sustentável escrever do que fazer na mão em C. Além disso, tem muito chamados frameworks web, que tornam as coisas ainda mais fáceis porque eles abstraem ainda mais. Então você pode pensar num framework web como uma biblioteca escrita em Python, que ainda vai facilitar muito mais o seu processo de codificar e desenvolver. Mesmo que em Python você não precise de tantas linhas para abrir um servidor web, é um pouco ainda trabalhoso e o framework vai resolver isso. E também não vai ser tão tenebroso quanto é em C. Existem vários desses frameworks na web escritos em Python. Por exemplo, a gente tem o Django Pyramid e o que a gente está usando no CS50 é o Flask. O Flask é super leve, dinâmico, e é por isso que a gente escolheu ele. A ideia do CS50 trabalha com a infra baseada na nuvem, e a quantidade de espaço e memória que você tem é limitada para o design e foi feito assim. Então, usar o framework web foi a nossa escolha e é por isso que é muito importante. Bem, vamos direto ao assunto. A gente já falou sobre HTML no passado e a gente sabe que usar HTML para criar sites tem uma grande limitação quando se decorre a informações estáticas. Eles são estáticos. Vamos supor que a gente quer criar um site, por exemplo, que receba a hora atual, que exiba a hora atual. Apenas a hora em Cambridge, Massachusetts, exibindo o último minuto, vamos dizer assim. Então, esse aqui é um HTML que iria fazer exatamente isso. O problema aqui é que a gente teria que fazer na mão as atualizações de hora em hora. Então, imagine que a cada 60 segundos você teria que abrir o seu HTML, trocar ele e subir de novo. Isso não dá certo, isso é horrível, a gente não quer fazer isso. Imagine que em vez de só hora, a gente precisasse mostrar o milissegundo mais próximo. Seria praticamente impossível. É impossível na realidade. Mas se a gente incorporar em Python nosso código, a gente pode deixar as coisas muito mais flexíveis e permitir que nossas páginas se tornem dinâmicas sem a necessidade de qualquer intervenção humana. E esse, em síntese, é o nosso objetivo aqui. É automatizar esses processos para que a gente não tenha que pensar neles no dia a dia ou ficar apenas abrindo nossa página para atualizar de forma mecânica. Então, aqui é um exemplo de um aplicativo web em Flask, que exibiria a hora atual, não apenas em Cambridge, mas também exibiria a data atual, dia da semana, ano, e exibiria essa hora até o 10º milésimo de segundo mais próximo. E foram, como você pode ver, apenas algumas linhas escritas em Flask. Então vamos parafrasear algumas linhas aqui para você ir pegando. Então a primeira linha você pode ver import Flask from Flask. A gente vai falar daqui um pouquinho. Essas duas linhas de cima eu estou apenas importando alguns módulos que estão disponíveis em Python. O Flask é um módulo disponível e aqui na outra linha eu estou apenas importando o módulo DataTime e TimeZone. Onde PyTZ ou Py, eu estou puxando a função uso horário TimeZone e aqui logo embaixo eu estou iniciando meu aplicativo Flask. E na implementação eu estou apenas usando as funções que a gente importou, o DataTime e TimeZone, para descobrir qual é a hora atual e no fuso horário da América, de New York, porque New York está no mesmo fuso de Cambridge. Então a gente usa as funções, descobre onde é e associa a variável now. Você pode ver que por fim eu estou apenas retornando uma string onde eu estou conectando o que quer que seja no momento agora. E aparentemente, como você pode ver, com aquele arrobazinho ali, estou fazendo isso para app.root, aquela barra. A gente vai falar daquilo daqui um segundo. Mas basicamente eu escrevi isso em uma página da web em Python, em algo chamado application.py, esse é o nosso arquivo, e uma página HTML foi gerada a partir dele. E iria me dizer a data, a hora atual, para o 10º milésimo de segundo mais próximo. E se atualizasse, ele atualizaria todas as vezes. Não seria estático, seria dinâmico. Eu não preciso fazer mais nenhuma intervenção. Funcionaria enquanto meu computador funcionasse, ou seja, enquanto o servidor da web estivesse de pé, para me fornecer a data e a hora atual. E a gente, como desenvolvedor web, nunca mais precisa tocar ou se preocupar em fazer isso. E abrir nossa página HTML a cada 60 segundos para trocar. A gente pode se preocupar com outras coisas mais importantes. Portanto, começar a usar o Flask, como você viu, é muito fácil. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai importar from Flask, import Flask. Você pode ver que perceber que a primeira é o nome do módulo e o import Flask com letra maiúscula no F é uma classe, como você deve se lembrar do vídeo de Python, a gente especificou isso na sintaxe. O próximo passo é inicializar o aplicativo Flask de fato. Você também viu isso no código anterior, naquele exemplo lá. Então, app igual a Flask, underline, underline, name, underline, underline. Então, em suma, isso aqui está criando um aplicativo Flask baseado em qualquer arquivo em que essa linha de código apareça. E, novamente, normalmente vai ser um application.py. Basicamente, é criar um aplicativo, o aplicativo Flask a partir do arquivo application.py e a partir daí, temos que escrever funções com as quais a gente já está familiarizado com Python para definir o comportamento do nosso aplicativo quando fazemos coisas diferentes. Então, aqui, por exemplo, tem duas funções que a gente pode escrever. A gente tem defIndex e o defSample. Não é nada novo aqui, você já está acostumado com essa sintaxe. E os únicos propósitos que elas fazem, o do index é retornar você está na página index e da segunda é você está na página sample, página de exemplo, página de amostra. Mas como é que a gente associa elas no nosso site? A gente pode usar os decorators, que são esses coisinhos com arroba. Então app.root, ele
nele a gente passa a rota que a gente quer usar quando for chamar lá no nosso site. Então você deve se lembrar do nosso vídeo de HTTP e o HTTP padrão é apenas uma barra, ou seja, a gente não precisa digitar mais nada. E se a gente usar barra sample, vai aparecer a função de baixo. Deixando um ponto aqui que os decorators não são algo do Flask, eles são nativos do Python, mas isso vai além do nosso escopo que a gente aborda na aula e no curso. Mas geralmente eles são usados para modificar o comportamento de uma função ou associar uma função a alguma coisa. E no Flask a gente vai usar eles especificamente para associar funções a determinadas rotas, beleza? A gente já definiu algumas funções, já definiu nossas rotas, agora a gente só precisa executar nosso aplicativo Flask. A gente pode fazer isso em 3 etapas. As 2 primeiras, das quais você só precisa fazer uma vez. A primeira, claro, é exportar o aplicativo, então export Flask app, e você vai chamar o nome do seu arquivo, que mais uma vez, por convenção, vai ser application.py. E o aplicativo Flask é uma variável do sistema e vai ser armazenado especificamente na memória da sua IDE, para que se você executar um aplicativo novamente, ele saiba exatamente qual aplicativo executar. Então, basicamente, estamos apenas salvando na memória em algum lugar o local do nosso aplicativo Flask. A segunda linha é tecnicamente opcional, mas é recomendada especialmente quando a gente está começando. É a depuração do Flask igual a 1. Então, Flask, export Flask debug igual a 1. Então, basicamente significa true, o 1 aqui. Isso vai fazer que toda vez que você executar o seu aplicativo Flask, se alguma coisa der problema, você vai ver no seu terminal. Não é como se o site desse crash e você não entendesse o que ia acontecer. Mais uma vez, essas 2 linhas azuis, você só vai precisar executar apenas uma vez. Você pode rodar a sua aplicação usando o Flask Run. E você vai ver que quando você usar isso, a sua IDE vai girar, sei lá, um segundinho e vai fornecer uma URL que você possa clicar e visitar. E vai ser a página inicial do seu aplicativo. Portanto, além de apenas executar o código como a gente fez antes, apenas retornar o que a gente quer, tá no índice, ou você tá na página sample, a gente também pode passar dados para as nossas rotas usando o aplicativo Flask. Então, o que eu posso fazer é escrever uma função que se parece mais ou menos com isso aqui. É uma função chamada show. E em vez de não receber parâmetros como nas outras, agora sim a gente recebe um parâmetro, é um number, é um número. E a gente tá retornando o que a gente foi colocado naquele parâmetro. Então a gente pode ver aqui o return e o pass in. E entre as chaves vai vir um número. Mas de onde vem esse número? E se você olhar pro decorator, você pode ver app.root show. E entre maior e menor que, você vê number. E é dali que a gente tá tirando esse número. Então vamos supor que a gente usou show barra 10. Ele ia retornar. E o pass in e o número 10. Barra show barra 50. Iria retornar e o pass in 50. Então isso me permite coletar informações usando HTTP GET com os dados que o usuário fornece por meio da rota. A gente também pode passar dados por meio de formulários HTML, que são transmitidos não por GET, mas sim por algo chamado POST. Por padrão, o Flask está configurado para apenas aceitar solicitações HTTP GET ou informações por meio da URL. Portanto, a gente tem que modificar algumas coisas para garantir que o Flask também responda a solicitações de postagem HTTP. Por exemplo, quando os dados são enviados por meio de um form, portanto, se você chegar a um conjunto, por exemplo, no próprio site do CS50, que é o CS50 Finance, você verá que vai ser mais ou menos aqui o código de distribuição. Vai se parecer um pouco com isso. Eu tirei algumas coisas para encaixar no slide, mas em suma é isso aqui. Então, esse é um exemplo que a gente fornece a você, que verifica se o usuário forneceu um nome de usuário em um campo específico. Observe, além do meu decorator, dizer onde a função deve ser associada, nesse caso, com a barra login, eu também estou passando os métodos, getPost. E é assim que eu explicitamente chamo isso. Então, logo abaixo eu estou definindo a minha função de login, então def login, e a implementação, que é se if not request.form.get username, retorne uma desculpa, um apology, deve fornecer um usuário. Então, basicamente o que eu estou pedindo é, não tem um usuário, então eu estou devolvendo para o usuário uma desculpa, que ele precisa fornecer um usuário. Então, usar o get aqui é um efeito colateral do Python, infelizmente, mas não significa que estamos usando o método get aqui. Basicamente, o que eu estou pedindo é para ir recuperar, literalmente usando get nesse contexto. Vá, recupere do formulário o campo chamado nome do usuário, e aqui eu estou dizendo, se não existe, peça desculpas ao usuário, digamos que ele precisa fornecer um nome de usuário para a gente. Então, basicamente, isso está fazendo a pergunta. O campo de nome de usuário de qualquer formulário que o usuário enviou para chegar aqui está em branco? Se for, a gente precisa nos desculpar com o usuário e pedir para que ele devolva alguma coisa, para que ele insira um nome. Caso contrário, a gente veria mais algumas linhas de código aqui, e você vai ver que essa linha de código é no código do P77, se você quiser dar uma olhada, claro. Agora também a gente pode variar o comportamento de uma função dependendo do tipo de solicitação de HTTP que a gente recebe. A gente pode fazer uma coisa se a gente receber um tipo de solicitação e fazer outra se a gente receber outro tipo. Por exemplo, se recebemos uma solicitação GET, a gente pode mostrar eles o form. Mas se recebemos uma solicitação de POST, esperamos que eles tenham fornecido alguns dados por meio do form. Podemos usar um URL para fazer duas coisas diferentes, dependendo de como os dados chegam na gente. Na verdade, é isso que a gente faz. Parte no código que eu extraí na página anterior. Então, se um método de solicitação fosse POST, era aí que eu estava verificando
verificando se os campos estavam todos preenchidos. Se o método de requisição for get, porque eu só tenho 2 métodos que essa função aceita, que é get e post, estou dizendo que, caso contrário, exiba o formulário em primeiro lugar, ou seja, passe um get. Envia o formulário no qual que eu espero que eles digitem, que envia essa página novamente na esperança que eles tenham enviado dados para que eu possa usar. E eu processaria na parte posterior dessa função, em oposição à parte get dessa função, que seria o post. Então, para pegar isso, o request.method basicamente me permite verificar como eu obtive os dados. O request é o que faz parte do Flask, que me permite ver se os dados foram via get ou via post, e me permite fazer coisas diferentes dependendo de qual foi. Há muitas outras funções dentro do módulo Flask que são úteis para quando você continua desenvolvendo aplicativos. Portanto, além de dizer from Flask import Flask no início dos arquivos, você também pode dizer Flask import Flask, vírgula e qualquer um de vários outros métodos. Então, eu vou repassar alguns para vocês. Primeiro, o URL_for. Isso me permite definir uma função e ter um decorator associado a ela. E esse decorator permite que eu especifique que o URL aqui é muito longo ou por qualquer motivo não é tão útil. Então, o que eu posso fazer aqui é, em vez de especificar o URL exata para que eu quero ir, eu posso apenas dizer que eu quero que você faça aqui é ir para o URL de qualquer função. Digamos que a minha função de login aqui foi associada a algum URL com cerca de 50 caracteres. Então, eu poderia apenas passar, em vez de digitar aquele URL gigante, só essa função, URL_for, para o login. Portanto, eu associo a um decorator apenas o que ele vai conectar lá. É uma maneira de abreviar algumas coisas. Tem o regdrag, que parece ser meio intuitivo, né? Ele vai redirecionar uma página para outra. A session, e como você deve se lembrar, a gente falou muito sobre get post. Existem várias outras. Nesse caso, uma delas é o session. A gente usa para armazenar uma variável na sessão. Não é necessariamente algo HTTP, mas geralmente é armazenado nos cabeçalhos, nos headers. Podemos usar isso, por exemplo, para rastrear se o usuário está conectado ou não, se está logado, por exemplo. E verificar constantemente se ele está logado, mesmo que ele está indo para páginas diferentes no nosso site. Portanto, a session é usada como uma variável global. É acessível por todas as páginas. Então, se você estabelecer uma sessão, você também pode armazenar dados na sessão para o usuário. O render template é usado para criar páginas no seu site que misturam HTML e Python. Então, a gente pode renderizar um modelo, por exemplo, um componente. Então, a gente poderia renderizar um módulo, por exemplo. Esse módulo é o form que eu desejo mostrar ao usuário. O form que eu falei lá no slide anterior. Eu posso ter um modelo HTML onde eu escrevi o formulário global e eu posso renderizar um modelo e fazer referência entre parênteses. E você pode fazer algumas outras coisas legais misturando HTML e Python usando uma linguagem chamada Jinja, que está além do escopo desse vídeo em particular. Mas se você deseja obter mais informações, eu vou deixar esses links aqui na descrição para que você possa ver um quick start em Flask e também algumas mais informações sobre o Jinja. E aí você vai ver como misturar Python e HTML com mais profundidade e com mais explicações com a doc. O Jinja é bem parecido, é inspirado em Python. Ele tem algumas reviravoltas, mas tenho certeza que você vai compreender legal. Bem, por hoje é só, pessoal. Meu nome é Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.